Bom, pessoal, então vamos lá. Todos estão me ouvindo, né? Boa noite. Feliz 2022 aí, começando, retornando, né, o semestre ainda de 2021/2. De acordo com o nosso cronograma, a nossa disciplina, ela começa agora, né, dos projetos. A gente já fez a primeira prova, não corrigi ainda, tá? Mas já passei para vocês a correção. Vocês já devem ter uma noção aí do que vocês erraram, do que vocês acertaram. Depois a gente pode até tirar alguma dúvida a respeito aí, com relação a isso, mas não é o objetivo da aula de hoje, tá? A aula de hoje é a gente começar a entender os sistemas de tratamento de esgoto que a gente vai ver durante o curso, tá? A gente vai ver durante toda a nossa disciplina esses sistemas de tratamento. Vou mudar aqui a caneta. A gente vai ver o primeiro sistema, que é a partir da aula de hoje, né? Hoje já está disponível, inclusive, lá no Moodle de vocês. Sistema composto por lagoas, né? Lagoa facultativa. E sistema australiano. Então, esse é o tema dessas próximas semanas. Depois desse, a gente vai ver lagoas aeradas. Depois, vamos ver a parte de lodos ativados. Mais decantador. E por último, vamos ver reator WASB. E por que a gente vai nessa sequência, pessoal? Porque tem um grau de dificuldade, ele vai aumentando conforme a gente vai andando nos sistemas. Essa aqui seria a dificuldade, a complexidade dos sistemas. Ela tende a aumentar. Aqui é menos, né? Aqui é mais. Ela tende a aumentar conforme a gente vai caminhando nesses temas aqui da nossa disciplina. E o primeiro, que é o tema de hoje, que é essa lagoa facultativa e sistema australiano, é um sistema de todos, é o mais simples e ele tem algumas vantagens por ser mais simples e também tem desvantagens que vocês vão ver nas aulas gravadas, tudo explicadinho. Então, vocês vão perceber que nessas aulas de reator, normalmente eu gravei 2 aulas, tá? Normalmente, tem aulas que tem sistemas que tem mais que 2, mas normalmente são 2. Uma que chama, por exemplo, lagoa facultativa. Aí vai ter 2 pontos: conceitos e definições. Então, nessa aula, conceitos e definições, vai ser realmente para vocês entenderem o que é, como é que funciona, ver alguma foto, ver uma imagem desse sistema. E vai ter uma outra aula, mais ou menos com duração de 30 minutos, 30 a 40 minutos, cada aulinha dessa. E depois vocês vão ver uma outra com o mesmo nome, lagoa facultativa, porém, parâmetro de projeto e dimensionamento. Aí eu vou explicando passo a passo quais são os parâmetros de projeto e como é feito esse dimensionamento desse tipo de sistema. Então, para todos eles vão ter essas aulas. O lodos ativados é o que tem mais, então vai ter uma aula muito maior, vai ter mais coisas para ser falado, vai ter que falar de sistema de aeração, vai ter que falar de decantador. Aqui na parte de lagoeirada também vai ter um tema específico sobre escolha de aeradores, então tem uma aula extra sobre isso, como se fosse um tema extra ali gravado. Mas vocês vão entender que funciona mais ou menos nessa sistemática. Primeiro eu explico conceitos e definições, depois eu vou lá e explico o parâmetro de projeto e dimensionamento. Como é que funciona, pessoal? A gente começa do mais simples para o mais complexo. E o que seria o mais simples? O mais simples seria um sistema que é composto basicamente... Eu consigo fazer retas aqui.
Tablet nas férias, meu filho mexeu em tudo que queria. Aí. O que seria o mais simples, pessoal? O mais simples, que é o sistema facultativo, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ilustrar para a gente conversar. E daí, então, entender o aumento da complexidade seria o sistema, chama sistema por lagoa facultativa. Como é que seria isso, pessoal? Então, imagina uma lagoa, em que nessa lagoa eu tenho aqui no começo meu esgoto bruto, né? Sem tratamento, ele vai passar por essa lagoa, ele vai ficar um determinado tempo de reação aqui, que a gente chama de tempo de detenção hidráulica. E depois que ele ficar todo esse tempo nessa lagoa, ele vai sair daqui um esgoto tratado. Ô Brito, mas como é que acontece isso? Como é assim? Você põe uma lagoa normal e ela entra suja e sai tratada? É simples assim? Para esse tipo de sistema, é mais ou menos nessa ideia de uma simplicidade muito grande. Por quê? Imagina o seguinte, o que acontece quando a gente joga esgoto no rio? Se vocês quiserem interagir, pode, tá? O que acontece quando eu jogo esgoto bruto no rio? Conforme vai passando o tempo e esse rio vai ficando, vamos dizer assim, vai ficando mais distante do ponto de lançamento. O que tem de acontecer? Vocês lembram lá da disciplina de poluição? Com certeza o Doni passou para vocês a parte de estudo de autodepuração. Lembram disso? Sim. Sim, né? Então, o que acontece? Você vai ter ali um pouco de bactéria nesse meio aquático, né? Elas vão usar o oxigênio do próprio líquido, aí gera aquela depressão de oxigênio dissolvido, né? Zera o oxigênio do curso d'água, é o que é o problema. Você gera mortalidade de peixe, das espécies que estão ali que precisam de vida aeróbia, que tem vida aeróbia, na verdade. Então, você tem todo esse problema de consumo do oxigênio, zera essa quantidade de oxigênio ali e com o tempo você vai reaerando naturalmente esse curso d'água. Essa matéria orgânica que está ali presente, ela vai oxidando até chegar a um ponto do rio que essa matéria orgânica já está completamente oxidada. Ela não tem mais nada para ser oxidada, então ela não vai consumir mais oxigênio do rio e o teu rio retorna àquela zona recuperada, né? Aquela zona como se fosse um estado inicial ali antes da poluição. Então vocês já viram essa curva, tenho certeza, e é um exemplo muito fácil imaginar o rio Tietê. Em São Paulo ele é poluído, extremamente poluído, e no interior de São Paulo, por exemplo, em Araçatuba, que é no noroeste paulista, ele é água potável para abastecimento. O mesmo rio, muitos quilômetros de distância, 500 quilômetros de distância, sofrendo processos de autodepuração. Enfim, um exemplo muito grande assim, mas dá para vocês entenderem a ideia. Acontece naturalmente. As próprias bactérias que estão ali aeróbias, elas vão consumir esse material, elas vão consumir o nosso esgoto, elas vão degradar o nosso esgoto. Aquelas bactérias que vocês estudaram a cinética, sabe? Elas vão trabalhar, vão degradar e vão gerar um esgoto tratado. Isso depois que você andar quilômetros e quilômetros num rio, causando um dano no ecossistema ali gigantesco. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pensa em lagoa, pessoal, o sistema que vai ocorrer nele, principalmente essas lagoas, que são as lagoas facultativas, o que vai ocorrer aqui são sistemas muito próximos ao que ocorre de forma natural no meio ambiente. Por exemplo, eu vou ter aqui o Sol. Tá? Imagina aqui o Sol. E aqui você vai ter essa insolação entrando em contato ali com a minha lâmina de água, e você vai ter o teu esgoto bruto entrando aqui. Nesse esgoto bruto vai entrar muito, então, matéria orgânica. E isso vai cair nesse rio e vai acontecer o quê? Essa matéria orgânica, ela vai entrar em contato aqui com alguns micro-organismos que estavam ali presentes. Então aqui, naturalmente, enfim, nos dejetos, nas fezes, na urina, que são, vamos supor, as bactérias. E também,
nesse mesmo ecossistema, como você tem uma lâmina de água muito grande, insolação, você vai ter nesse sistema, de forma natural, algumas outras formas de vida aquática. Então você vai ter protozoário, vai ter de tudo. Mas os principais aqui, esses verdinhos que eu apontei para vocês, são as algas. Também vão estar presentes nesse sistema. Então, naturalmente, isso acontece. E entrando aqui, a nossa matéria orgânica entrando sem parar nesse nosso sistema. E o que acontece? Essa matéria orgânica, eu vou supor que ela seja glicose, tá? Que é um C6H12O6, que está entrando aqui. O que acontece quando eu tenho essa glicose? C6H12O6. Quando ela sofre um processo de oxidação por via aeróbica. Então, nesse meu rio aqui, nessa minha lagoa facultativa, ela vai consumir o oxigênio aqui presente, mas o O2 está ali presente, não está balanceado, tá, pessoal? Mas não importa isso agora. E vai gerar como subproduto CO2 mais água. Vocês lembram dessa equação de oxidação? Tranquilo, não tem novidade nenhuma aqui. Só que o que vai acontecer? Com o tempo, se você jogar esgoto sem parar numa lagoa, e essa lagoa, você só vai ter um oxigênio natural ali que vai vir por transferência de massa e tal. Mas vai chegar um ponto que não vai entrar mais, vai ter tanta matéria orgânica para ser degradada e vai zerar o OD. E na hora que zera o OD, você começa a ter a digestão anaeróbia, ou seja, você começa a ter um processo de digestão e você vai ter um déficit de oxigênio nesse sistema. Mas esse déficit de oxigênio normalmente ocorre na parte mais profunda dessas lagoas, aonde você vai ter menos oxigênio dissolvido disponível para os micro-organismos. Certo? E na parte superficial? Na parte superficial é a que ocorre a coisa mais interessante desses processos de lagoas facultativas. Você vai ter as bactérias e as algas principais ali no sistema. O que as bactérias vão fazer? Vão pegar o oxigênio e junto com a matéria orgânica, né? C6H12O6 e vai consumir, gerando o que de subproduto? Então, as bactérias vão pegar o oxigênio que está ali no meio e, por ter matéria orgânica ali, elas vão consumir essa matéria orgânica junto com o oxigênio, ou seja, vai gerar um déficit de oxigênio, gerando como subproduto CO2 e água. Vamos pôr só o CO2 aqui. Por que vamos pôr só o CO2? O que acontece com as algas, pessoal? As algas, elas são quimiotróficas. Ou seja, elas usam energia química ou energia... Não, quimiotrófica não. Elas são fotossintetizantes. Elas são autotróficas e que usam a energia do sol junto com o CO2. Ou seja, elas vão pegar esse CO2 que está ali no meio junto com a energia solar e vai transformar em o quê? Qual que é o processo de fotossíntese, pessoal? CO2 mais luz solar gera o quê? Lembram da fotossíntese? O que a fotossíntese gera, pessoal? Vamos interagir, vamos lá. Vocês estão me ouvindo ou deixaram de me ouvir? Pessoal, vocês estão ouvindo? Ah, vocês estão ouvindo? Então, o que acontece na fotossíntese?
Vai pegar então esse CO2 mais energia solar e essas algas vão gerar, é claro, oxigênio. É só a gente saber que o oxigênio que a gente respira vem da fotossíntese das plantas e tal. E olha que interessante. E esse oxigênio, ele é o quê? Ele é consumido pelas bactérias consumindo matéria orgânica. E essa matéria orgânica sendo consumida, ela consome oxigênio e gera CO2. O CO2, junto com a energia solar, é consumido pelas algas e gera mais oxigênio. Esse oxigênio, ele é oxidado junto com a matéria orgânica pelas bactérias e forma esse ciclo no nosso sistema. E aí que é uma coisa muito próxima ao que ocorre naturalmente no curso d'água. O que ocorre naturalmente no curso d'água? Essa oxidação e essa geração de oxigênio. Essa oxidação e essa geração de oxigênio. E aí a gente consegue, então, ter nessa parte mais superficial da lagoa, né, que é onde eu tenho a insolação, por isso que eu falei o sol, da importância do sol. Então você vai ter uma alta insolação, uma alta presença de algas, gerando esse oxigênio que vai ser consumido pelas bactérias. E aqui no fundo, você não vai conseguir ter essa insolação, consequentemente você não vai conseguir ter esse oxigênio e você vai ter um processo aqui de decomposição anaeróbia. Por isso que o nome dela é lagoa facultativa. Por que facultativa? Porque ora ocorre o processo aeróbio, ora ocorre o processo anaeróbio, os dois às vezes até simultaneamente durante o dia. Durante a noite não, né? Mas durante o dia, no fundo, você vai ter essa produção esse consumo por via anaeróbia, sem a presença de oxigênio, e na superfície, essa degradação ali por via aeróbia. Conseguiram entender, pessoal? Quero que vocês falem alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Por que vocês não estão respondendo? Eu só vi o Éden respondendo no chat aqui. Eu vi que o pessoal caiu. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu tô conseguindo, Brito. Meu modem deu um pauzinho aqui, mas eu reiniciei e tá tudo certo. Beleza. Tá tranquilo, professor, consegui entender. Então tá ótimo. E por que eu falo que vai aumentando o grau de dificuldade? Imagina, essa lagoa que você precisa desse processo natural ocorrendo, você vai precisar de áreas gigantescas de superfície para você conseguir ter insolação suficiente, para você ter crescimento de algas suficiente, para ter oxigênio suficiente. Então, assim, isso aqui são sistemas gigantescos. Essas lagoas, normalmente, elas têm dimensões muito grandes. E, normalmente, essas lagoas facultativas, né? Elas são... o projeto delas são construídos junto com uma lagoa anaeróbia posterior, para você conseguir reduzir esse tamanho dela. Então, normalmente, se adota um sistema que é uma lagoa anaeróbia, seguido de uma lagoa facultativa. E vocês vão ver na aula que esse é o que a gente chama de sistema australiano. Tudo isso vai estar explicado na aula, tá, pessoal? Então, uma lagoa anaeróbia, seguido de uma lagoa facultativa. Ô Brito, mas isso aqui é tudo natural? É tudo natural, não tem equipamento, não tem nada. O esgoto chega, o esgoto sai, se der ainda por gravidade, melhor ainda. E vai, como eu falei para vocês, o negócio vai ficando sofisticado. Por exemplo, quando a gente vai para lagoa erada. O que é uma lagoa erada? É uma lagoa do mesmo formato que vocês viram aí. Porém, a ideia de necessitar de condições naturais, como é o sol, né? A ideia de precisar de insolação para gerar oxigênio, isso aqui já não ocorre mais. Então, o sol, ele não é mais fundamental para esse sistema. Por quê? Porque eu vou instalar neles aqui aeradores. Esses aeradores que vão proporcionar a movimentação do líquido e vai jogar o oxigênio que eu preciso para as bactérias consumir a minha matéria orgânica. Ou seja, eu não dependo mais do sol. E essas lagoas aqui, elas já são grande vantagem, porque você não precisa mais dessas áreas gigantescas para conseguir o tratamento, tá? Só que esses sistemas, você sempre tem as bactérias, elas vão ter que ficar concentradas aqui e do jeito que elas entram, elas saem do meu sistema, vai ter sistemas que elas vão direto para o rio e vai ter algum sistema que elas vão passar por uma lagoa de decantação.
E vocês também vão ver isso nas aulas. Mas esse lodo, né, essas bactérias, elas nunca retornam para o sistema, em sistema de lagoa. Porque você não consegue fazer... Porque a gente viu que quanto mais bactéria tiver no meu sistema, melhor é, pela cinética, né? Eu tenho mais boca para comer. Teoricamente, meu sistema tende a ser menor, tende a ter tempos reduzidos de reação. Mas com o sistema de lagoa eu não consigo. E daí que vem um outro sistema que vai aumentando a complexidade, né? Então, esse aqui é lagoa aerada. Que é os próximos sistemas, que são os lodos ativados. No lodos ativados, aí muda de figura. Porque eu vou ter um tanque. Esse tanque aqui, ele vai ser um tanque aerado. Então, ele vai ter aeradores aqui no fundo. Tipo umas pedras porosas, essas de aquário. E vai ter aqui de fora um soprador de ar. Que vai jogar ar nessas tubulações aqui. Eu vou ter um soprador para jogar ar para o meu sistema. Aqui, então, eu vou ter minhas bactérias degradando o meu efluente. Saindo desse reator, o meu efluente ele vai para uma unidade de decantação. E nessa unidade de decantação, então, o meu esgoto ele entra aqui, né? Ele vai para o decantador. Nessa unidade de decantação, eu vou ter o lodo acumulado aqui no fundo. Seriam as bactérias que saíram desse meu sistema aeróbio, né? E ficou retido aqui no fundo. Então, parte desse lodo, eu vou fazer o descarte. E aqui vai sair o meu efluente tratado. Meu esgoto tratado. Porém, parte desse meu lodo, que essas bactérias que ainda estão ativas no meu sistema, eu recirculo ela de volta para o meu tanque aqui. Então, eu recirculo. Recirculação de bactéria, de lodo. Por isso que é lodo ativado. Você ativa de novo esse lodo que estava aqui sedimentado no sistema. Então, só para vocês terem uma ideia, o tempo em que uma lagoa facultativa demora para tratar o esgoto, 45 dias. O tempo que o sistema australiano demora, mais ou menos, 30 dias para tratar meu esgoto. Uma lagoa aerada, mais ou menos aí, de 5 a 10 dias. Um lodos ativados, que é esse sistema aqui, 5 a 10 dias de reação. Isso aqui, de 6 a 8 horas. Olha que maluquice. Você começa a aumentar o grau de sofisticação, porque vai ter uma bomba que vai recircular, vai ter uma bomba que vai descartar, vai ter um soprador que vai aerar o sistema, então vai ter que ter um operador, vai ter uma vazão de recirculação. Qual que é essa vazão de recirculação? Qual que é essa vazão de descarte? Quanto de ar que eu coloco no meu sistema? Tudo isso é dimensionado. Começa a aumentar o grau de sofisticação no sistema. Assim como o reator WASB. O reator WASB também, ele é um reator. Vocês vão ter uma aula só. Tudo isso que eu estou mostrando tem aulas e semanas para vocês estudarem, tá? Mas eu estou só fazendo a demonstração rápida do assunto, só para vocês entenderem o que vocês vão encontrar por aí agora. O reator WASB é um reator de manta de lodo, em que todas as minhas bactérias elas ficam acumuladas no fundo do meu reator. Então aqui eu vou ter as bactérias, que é o lodo, e ele é um reator anaeróbio, tá? Eu não tenho aqui aeração nesse sistema. Então eu tenho um lodo anaeróbio aqui, e eu vou ter entradas do meu esgoto por cima desse meu reator e ele vai atingir a base do meu reator. Então, o meu esgoto ele vai entrar por tubulações por baixo do reator. Então, aqui vai entrar o esgoto. Tudo isso vocês vão entender como é que funciona, tá? E o esgoto ele vai passar por toda essa manta de lodo que está aqui embaixo. E vai sair aqui na superfície, as canaletinhas que a gente coloca aqui na lateral do reator. E vai sair o esgoto tratado. Então, o esgoto vai ter contato com toda essa manta de lodo que está concentrada ali na base do reator. Aí já envolve uma tecnologia gigantesca, porque isso aqui vai produzir bolhas, que é o biogás. Esse biogás vai acabar flotando esse lodo, né? Levando esse lodo para a superfície.
Então vai ter que instalar uns dispositivos que a gente chama de separador trifásico, que instala aqui na superfície do reator para evitar que esse gás escape. Vai ter que ter uns defletores aqui para evitar o escape desse gás. Então, tudo isso lá na aula envolve muita tecnologia, muito cálculo, muito cuidado para se projetar. E, como eu falei para vocês, o grau de complexidade vai aumentando. Da lagoa facultativa, que é a primeira, para o reator WASB, que é o último. E no nosso curso a gente vai andar assim. O mais simples, vocês vão pegando o jeito, faz um intermediário, lagoeirada, entra nos mais difíceis, lodos ativados e o WASB. E aí a gente finaliza todos os processos do curso. E aí entra o projeto de vocês, que é escolher para a cidade de vocês, né? Qual sistema de tratamento escolher. Qual concepção? Então vai ter que ter um preliminar, né? Sempre. Mais o secundário. Qual secundário? Aí vocês podem escolher. Sistema australiano. Lagoeirada. Ativados. WASB. Ah, Brito, eu quero instalar um WASB com lodos ativados. Posso. Eu quero instalar uma lagoeirada. Pode. Vocês vão ver que durante o curso eu ensino vocês essas combinações de alguns sistemas, tá? É isso que é o projeto final de vocês. Ô, Brito, mas nas aulas você vai ensinar a dimensionar todos, né? Mas eu preciso fazer todos? O projeto final vocês vão entregar um, tá? Vocês escolheram. Mas eu recomendo fortemente vocês fazerem a planilha de todos. Trabalharem com todos. Por quê? Para a vida de vocês profissional, para vocês terem essa planilha pronta. A gente tira a dúvida. O exercício que vocês têm resolvido, eu tenho na planilha ele resolvido. Vocês vão conseguir comparar, ver onde está errado, onde está certo. Então, recomendo vocês fazerem todos. Não demorar, né, para fazer e andando fazendo. Chegou lá no final, você tem todos prontos, você escolhe um, adapta para a vazão e para as características da cidade de vocês e pronto. Está resolvido o problema. Você vai lá, pega e só fazer depois o desenho memorial de cálculo certinho. Memorial descritivo e de cálculo. Então, esse vídeo aqui já tem essa explicação do projeto que eu já até falei para vocês já um pouquinho aí antes desse recesso nosso, tá? Alguma dúvida a respeito dessa nossa dinâmica de trabalho a partir de agora, pessoal? Uma dúvida da dinâmica, de como é que vai funcionar? Não, né? Professor, a gente Oi. já pode iniciar o projeto? Como que vai ser? Já pode iniciar. O problema de iniciar agora é que vocês vão ver essa semana sistema australiano. Vamos supor que você escolher uma cidade muito grande. Você vai ver que o sistema australiano ele não funciona para uma cidade muito grande porque o custo com área é muito grande. Então vocês não vão conseguir fazer. Ah, minha cidade é, sei lá, Campinas. Pô, Campinas esquece, não dá. Você vai ter que ter uma cidade do tamanho de Campinas só de estação por Lagoas. Então, assim, pode fazer? Pode, mas não sei se vai dar certo. Dependendo das características da cidade que você escolher. De repente, esperar um pouquinho mais para ver os outros sistemas, né? E ver se vale a pena escolher algum outro. Mas as etapas lá preliminares, que a gente já está com as planilhas Isso prontas pode. das aulas, a gente já pode substituir lá, né? Pode, isso já pode. Tá, beleza. Pode ser. Porque aqui nessa etapa secundária não vai interferir, né? Não, não vai interferir. Tá, beleza. Tá bom? Ótimo, pessoal. Então, eu quero mostrar para vocês agora que a ideia da aula de hoje era mostrar algumas imagens, o projeto desse tipo de sistema mais simples, para vocês terem uma noção da dimensão. E é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar aqui no tablet, a estação de tratamento lá de Votuporanga, que é composta por lagoas, sistema australiano, né? Então, isso aqui é o preliminar, eu acho que eu já até mostrei para vocês na aula, grade. Na época estava, você vê, sistema que a operação, essa aqui é o sistema de operação mais simples de todos, tá? Não precisa ter operador, o sistema funciona sozinho e tal. Só que isso gera uma desvantagem, ó, que é o cuidado, né? Você vê que tudo quebrado, muita oxidação, ó, tudo oxidado. Aqui, ó, o corrimão, né? Usaram material de aço, né? Então, aço oxida, viu, pessoal? Com esgoto. Nunca use aço, sempre tenta usar alguma outra coisa. Material plástico.
Mesmo com pintura, não funciona, tá? O aço, ele vai embora. Aço inox dura mais, tá? Mas esses aço, ferro... Aço, quando digo, é ferro, tá? Esses ferros mais simples assim, não dura nada. Tá vendo? Aqui é as caixas de areia, que tinha limpeza mecanizada, tudo interditado também, porque não estava funcionando o raspador, que vocês já viram como é que funciona. Aqui a calha parcho, né? Tá vendo? Cheio de areia, estava interditada essa, funcionando só uma, e essa que estava funcionando estava sem raspador. Então, uma dificuldade. Aqui, ó, que legal, ó. O esgoto chega junto, né? E de repente ele vai para duas lagoas separadas. Como é que eu divido a vazão? Olha aqui que interessante. Tem um canal, né? E ele vem aqui e divide a vazão por dois. Tem uma parte que vai nesse cano aqui, nessa tubulação aqui. Vocês estão vendo a pontinha do mouse aqui. E a outra tubulação aqui que vai para outra lagoa. Uma caixinha simples em que eu tenho um muro que divide a vazão. Metade da vazão vai para cá, metade da vazão vai para outro lugar. Bem bacana isso aqui, tá? Tirei bastante foto, que isso aqui é uma coisa que normalmente gera dúvida quando o pessoal vai projetar a lagoa. Esse que a gente tem aqui. Ó, aqui, ó. Isso aqui é a primeira lagoa, tá? É a lagoa anaeróbia. Olha o tamanho dela, pessoal. Vocês não conseguem enxergar o fim dela, tá? É absurdamente grande. Aqui é a tubulação de entrada, tá? Entra por cima o esgoto. E aqui é uma borda dela. Ela não é inteira de concreto, tá? Ela só tem uma camada de concreto ali na borda para evitar a erosão causada pelas pequenas ondas que vai causando ali a lagoa. Vamos ver se eu tirei uma foto de frente dela. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma tela que passa por baixo o canal ali com água, com esgoto bruto. Olha o que acontece quando você tem uma tela de ferro em contato com o esgoto que gera o sulfeto, né? Gás altamente corrosivo. Não existe mais tela aqui. Corrosão violentíssima. Vou pegar umas mais estratégicas aqui para não ficar indo uma por uma. Olha aqui, pessoal. A lagoa anaeróbia. Normalmente é a primeira, é a que recebe o primeiro esgoto ali, então ela forma essa escuma, essa camada de gordura junto com sujeira nessa superfície, fica bem escura. Então não tem insolação, por isso que ela é uma lagoa anaeróbia. Você tem processos anaeróbios só ali de digestão. E ela é gigantesca, assim, a gente não consegue ver aonde ela termina. Vamos ver mais alguma imagem legal. Aqui, ó, a conexão entre uma lagoa que é anaeróbia, aqui do lado direito, e a facultativa aqui do lado esquerdo. Olha a diferença de tom da água, para você ver. Uma completamente coberta de gordura, tudo. A outra, como já passou nesse processo primário ali, nessa lagoa anaeróbia de tratamento, já sai um esgoto uma qualidade melhor. E essa lagoa aqui, ela é infinita, pessoal, de tamanho. Depois eu tenho as dimensões dela para vocês terem uma noção, tá? A gente, deixa eu ver, aqui ó, a imagem dela, ó, ela até faz uma curva que a gente não consegue enxergar o final dela. Ela faz ela acompanha o relevo assim do local, muito grande mesmo. E uma surpresa, no final da lagoa, logo na saída, a gente tinha, eu tirei foto lá no dia, essas capivaras vivendo ali, porque a qualidade da água já era adequada, que conseguia ter. É claro que ninguém colocou elas lá, mas naturalmente ela ocupou esse local e procriou, né? Quer dizer que a qualidade ali está razoavelmente aceitável, vamos pensar, para ter vida, né? Aqui umas imagens de corrosão, né? E aqui o esgoto tratado indo embora para o rio. Legal. Agora eu quero compartilhar uma outra coisa aqui com vocês. Só que eu não vou conseguir projetar isso. Não vai conseguir ficar na gravação. Só um minutinho que eu vou tentar aqui, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo essa imagem de AutoCAD? Sim. Sim, né? Olha que bacana. Vê se vocês continuam vendo ela
Mesmo eu vou estar mexendo ela aqui. Tô mexendo no AutoCAD. Tá. Vocês estão vendo, né? Tá dando zoom certinho. Sim. Esse aqui é o sistema australiano lá de Votuporanga, a cidade dos meus pais moram, que eu nasci. E esse aqui é todo o sistema completo, tá? Tá meio... Tem nitidez, né, a imagem. Ah, tá dando pra ver, professor. Aqui tá relativamente boa. Tá? Um pouquinho. Não vai dar para melhorar mais que isso. Vai melhorar no zoom aqui. Tá? Olha que interessante. Essas menorzinhas, então, são as anaeróbias. E essas duas grandes são as facultativas. Para você ter uma noção, olha o tamanho do preliminar, que é essa onde está o mouse aqui, perto de todo o sistema. Aqui, ó, é o preliminar. Tá vendo? Grade grossa, partial, caixa de areia. E vai para aquela caixinha que está dividindo a vazão. E aqui, as lagoas anaeróbias. Anaeróbia 1 e a lagoa anaeróbia 2. E depois as lagoas facultativa 1 e a lagoa facultativa 2. Ela tem esse formato, ela pode ser reta, tá? Não precisa ter essa curva, mas ela está acompanhando aqui a topografia, tá? Então, vocês olham as curvas de nível aqui, ela está acompanhando a topografia. Para você não precisar gastar muito com corte aterro, eles preferiram fazer dessa forma. Aqui é a passagem de uma lagoa para outra. Aqui foi eu tirei as fotos, tá? Tem tipo uma estradinha aqui que a gente passa aqui em cima para andar nas lagoas. E vamos ver as dimensões dela. Esse aqui é um projeto, vamos chamar assim, arquitetônico, tá? Só para a gente ver, dizer assim, ele bonito, assim, com gramado, tudo de cor. Isso aqui já é o executivo mesmo. Mais próximo do que vocês vão entregar. Ó, a anaeróbia, ela tem de comprimento 137 metros. 137,8 metros de comprimento total. E uma largura total de 104 metros. A outra também é a mesma coisa, 137 e 104 metros de largura. Tem um raio aqui nessa curva, né, de 2 metros. A profundidade não dá para ver nessa imagem, mas aqui mostra as tubulações, tá vendo? Ó, sai do preliminar, tá vindo uma tubulação de ferro fundido de 600, passa numa distribuição aqui de 600, aqui tem uma caixinha que vai distribuir em 3, e nessas tubulações depois distribuída vai em tubulação de 400 milímetros. A mesma coisa aqui, vem, passa no outro PV, que vai distribuir numa caixinha aqui, em tubulações de 400 milímetros também. Já as facultativas, elas têm 605 metros de comprimento total e uma largura total de 104 metros. Então, ele manteve a largura e aumentou no comprimento. Olha o tamanho dela, pessoal. As duas têm a mesma dimensão, tá? 605,75. E a largura de 104 metros. Então, assim, campos de futebol, né? É muito grande. E aqui no final é coletado tudo numa tubulação de 400, né? É encaminhado para uma de 600. Junta as duas lagoas aqui nessa de 600. Na hora que junta, vira uma de 800, uma de 1000. E tem a escadaria aqui, uma tubulação de 1000, que vai ser lançado no curso da água aqui. O Marinheirinho. É claro que no projeto de vocês não vai ter todo esse nível de detalhe, tá, pessoal? Mas assim, quanto mais detalhe, melhor mais fácil vai ser para entender como é que funciona todo o teu sistema. Aqui tem umas imagens, vamos ver se eu acho aqui. Tá mostrando os taludes, né? Ó, como é que faz a entrada, como é que sai de uma lagoa e entra na outra. Então, sai por aqui, passa por uma tubulação e entra na lagoa facultativa. Então, tem aqui mostrando certinho como é que foi feita essa passagem de uma lagoa para outra. Então, aqui dá para a gente ver a profundidade. Ó. A lagoa facultativa tem uma profundidade de 2,30 metros com uma borda livre de 80, tá vendo?
80 mais 70. Borda livre é maior. Então, de 80 mais 70. E a inclinação é de 1 para 2. 1 na vertical, 2 na horizontal. E a Lagoa Nairobi, ela tem uma profundidade de, até o nível de água, de 4,5 metros mais 80 de borda livre. Você vê a diferença entre temas. Aqui de novo, ó, como é que é a saída do meu esgoto? Mesma coisa, mostrando certinho o vertedor de saída. Tudo isso tem na aula, tá, pessoal? Explicando umas fotos, umas imagens com detalhe. E realmente só para vocês terem noção da dimensão do negócio. Queria mostrar uma outra imagem. Olha que legal o desenho de corte, pessoal. Ó, para mostrar corte, né? Eu mostrei lá as plantas, o corte da Lagoa Nairobi, seguido da Lagoa Facultativa. Olha que legal. Mostra tudo de novo. Mostra a altura, 4,5 metros, que não sei se está dando para vocês ver. Olha lá, 4,5, profundidade da lâmina de água, 5,5, profundidade total. Aqui as cotas, né? E sempre, pessoal, se a água entra nessa e sai na outra, o nível de água da anterior tem que ser maior que o nível de água da posterior, tá? Senão, a água não escoa, a água volta. Se essa lagoa tivesse uma cota maior que essa, a água volta. Parece besteira, mas tem muitos projetos que o pessoal faz. Ah, entra aqui nessa lagoa e sai nessa. Uma cota mais alta. Não, não sai nessa. Aqui também, ó, mostrando a profundidade, tudo. Das duas lagoas, tá? Aqui mostrando aquele revestimento com concreto que eu falei para vocês. Eles colocam aqui o coroamento, que seria uma parte onde o carro passa, aqui para você dar manutenção ou fazer nas lagoas, né? E aqui um corte mostrando a diferença de nível. Então, imagina, isso aqui é o perfil natural do terreno. Essa linha aqui. E aí, como é que você vai ter que escavar, né? Quantidade que você vai ter que fazer de corte para instalar aqui o sistema das duas lagoas. Por isso que eles aproveitaram o relevo, tá vendo ali? Para aproveitar ao máximo ali a topografia. Mesmo assim, teve muito corte e aterro nesse sistema. Olha, muito legal, né? O projeto aqui é bem bacana. Depois vocês vão poder voltar nessa aula, assistir, ver de novo com um detalhe. Eu não posso passar o projeto, né? Vocês imaginam, mas eu posso depois dar alguns cortes, alguma coisa como eu fiz para vocês do preliminar. Pessoal, alguma dúvida? Ô Brito, eu não tenho uma dúvida não, mas eu tenho uma pergunta. Não uma dúvida sobre isso. Uma vez eu fui no Museu da Água lá em Piracicaba e tinha uma maquete de uma estação de tratamento de esgoto lá. E aí, pelo que me pareceu, tinha uma lagoa e tinha reatores. É bastante usual isso? Como que funciona? Ele passa primeiro na lagoa e depois vai para os reatores? Então, é possível, tá? Não é muito usual, porque se você já gasta com lagoa, teoricamente a lagoa deveria dar conta do processo, quando você projeta para sistemas com lagoas. Mas eu já vi muitas lagoas que tem o ASB antes, por exemplo. O ASB tira a carga mais pesada ali e vai para uma lagoa, e essa lagoa ela fica até menor, com dimensões menores. Então é possível combinar sim. Entendi. A lagoa realmente não parecia ser muito grande, não. Ah, então provavelmente ela está associada com, por exemplo, um reator UASB antes, que trata 60% ali da matéria orgânica, e depois vai para uma lagoa, que já não precisa ser tão grande, por conta que só vai sobrar 40% ali da carga orgânica para ela remover. Entendi. É possível sim, tá? Principalmente quando trata efluente industrial, nossa, aí tem combinação de tudo. Tem o ASB, lodos ativados, e acaba numa lagoa de maturação, então tem... Aí não existe regra. Você vai ter ali várias formas de concepção de sistema. Certinho. Beleza? Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa a respeito desse temática? Agora que vocês já viram, vocês vão conseguir entender bem como é que vai funcionar o projeto de vocês, quando vocês forem ver nas aulas
entender essas aulas, né? Com as imagens e tal. A gente sempre faz visita presencialmente, mas infelizmente eu acredito que não vai dar tempo nessa vez. Mas quem não formar, a gente vai fazer assim que for possível, tá? Retornar presencialmente. A gente vai criar uma disciplina optativa só para fazer campo. Então a gente vai visitar a estação de tratamento de esgoto, vamos visitar aterro, vamos visitar a estação de tratamento de água, vamos fazer visitas que vocês não fizeram aí na pandemia. Então, essa é uma promessa que eu falo para todas as turmas, mesmo que abrir 2, 3 turmas dessas, a gente vai fazer para os alunos não perderem a oportunidade de conhecer, visitar e ver como é que é um sistema desse. Beleza? Beleza, professor. Eu tô sem dúvidas aqui, tranquilo por enquanto. Não, então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Eu quero falar que já está no Moodle disponibilizado esse conteúdo. Semana que vem a gente volta para tirar dúvidas a respeito desse dimensionamento. Então vamos ter algumas semanas aí de dúvidas. E vamos trabalhar, pessoal. Agora é com vocês. Eu sei que deu uma recuperada agora, né, no fôlego. Vamos trabalhar, vamos aprender. Não perca a oportunidade de fazer, de aprender a fazer, porque o mercado está exigindo demais conhecimento com esgoto, pessoal. Tratamento de esgoto, tratamento de efluente industrial. Quem está fazendo estágio já sabe. Esse daqui, o Giovanni, que a gente sempre troca umas ideias que ele faz estágio. E é demanda constante, é problema constante, é poucas empresas especializadas em resolver problemas, só as grandes mesmo. A gente está precisando espalhar esse conhecimento aí, espalhar esse tipo de serviço o máximo possível. Tá bom? Então aproveitem aí a oportunidade que vocês estão tendo. Senão depois vocês não tem que me contratar para dar consultoria. Aí não é bom para vocês não, é bom vocês pegar para vocês isso aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui a gravação.